Muito bom dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, 26 de julho de 2024. São 8 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado. Notícias, preços, entrevistas, tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Estamos ao vivo pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube, pela TV Clima Tempo e também pela Rádio Agro Hoje. Todos os canais conectados para que você possa, então, receber boas informações e tomar boas decisões. Aqui nós vamos tratar hoje do anúncio do governo sobre a doença de Newcastle. Boa notícia, já vamos detalhar. Vamos falar também sobre um grupo de trabalho que foi instituído pelo Ministério da Agricultura para atender aos pleitos dos agricultores do Rio Grande do Sul. Vamos falar também sobre a demanda melhor pela soja norte-americana. E no nosso quadro de entrevistas estará conosco o analista das safras e mercado, Elcio Bento, para nos falar um pouco mais do mercado do trigo, que no mercado externo tem estado bastante volátil e aqui no Brasil temos uma nova safra em andamento. Precisamos entender como é que os negócios estão acontecendo, o desenvolvimento do plantio, enfim, vamos trazer mais detalhes sobre o mercado do trigo. Então, todas essas informações você vai acompanhando aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão orientar o seu dia e os seus negócios. Vamos checar os preços para iniciarmos aqui a nossa abertura de mercado? Bom, nós temos na Bolsa de Chicago soja, milho recuando, alta para o trigo. A soja, 11 dólares e 10 centes por bushel, 0,5% de alta. O milho sobe 0,3%, são 4 dólares e 18 centes por bushel. Já o trigo, 5 dólares e 38, 0,3% de ganho. Entre os derivados de soja, que também têm estado bastante voláteis nesta semana, nós temos novas baixas para o óleo de soja, 0,6% de perda, 43 centes mais 91 por libra-peso. E o farelo cai também 0,7%, 326 dólares e 80 centes por tonelada curta. O mercado de farelo, ele vai ali passando por um movimento de correção, de realização de lucros, depois da disparada de ontem, né, com ameaças de novas greves na Argentina. O farelo subiu bem ontem, puxou a soja e hoje ambos, incluindo também, na verdade, o óleo, né, então o complexo soja tem um dia de realização de lucros, tem um dia de baixas. Bom, depois da Bolsa de Chicago, vamos checar a Bolsa de Nova York, onde nós temos uma baixa considerável para café, açúcar e algodão. O café perde 1,2%, vai a 2 dólares e 32 por libra-peso. O açúcar, 18 centes mais 39 por libra e 1,5% de baixa. O algodão, 68 centes mais 43 por libra-peso. A queda neste caso é de 0,7%. E vamos checar também os demais grupos de commodities. Começamos, como sempre fazemos, com o petróleo, que tem baixa para o Brent e para o WTI. O WTI vale 78 dólares e 1 centavo por barril, 0,3% de queda. O Brent, 0,4% de baixa para 82 dólares e 5 centavos. O gás natural, estável na manhã dessa sexta-feira. O ouro sobe e se recupera da baixa de ontem, que era forte, 0,8% de ganho para o ouro, 2.372 dólares por onça Troy. A prata cai 0,2%, também um pouco mais estável, mas ainda em campo negativo depois da despencada de ontem. E o cobre, que ontem também caía forte, hoje sobe 0,3%. Dólar index, vamos checar também, tem agora 104.137 pontos, com uma pequena alta de 0,03%. Bom, vamos olhar também para a Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, onde já foram concluídas as negociações. O farelo fechou com leve alta, o óleo de soja subindo e o milho com um tímido ganho. Para fechar aqui as nossas informações da nossa rodada de preços, eu quero trazer sempre, como eu sempre faço todos os dias, uma combinação que o Eduardo Vanin, analista da Agrinvest, nos traz de informações do mercado financeiro e nos fundamentos, principalmente para os grãos. Bolsas americanas subindo, recuperando parte das quedas da semana. O Nasdaq ainda tinha queda de 13,5% no acumulado semanal e 4,3% no acumulado mensal. Na Ásia, as bolsas encerraram o dia em alta. O CSI 300 tem queda no mês de 1,5%. As moedas da Ásia subiram nessa semana, com destaque para o iene e para o yuan. Aumento das apostas em corte de juros nos Estados Unidos em setembro. Futuros da soja em leve queda, petróleo caindo, ouro acumulando alta de 2% no mês, 15% no ano, apesar do crescente sentimento de desinflação
global. Metais industriais em queda, o índice Bloomberg de metais industriais tem queda expressiva de 8% no mês. Onda de calor para o Canadá, planícies americanas, a canola, portanto, continua subindo, vai puxar os óleos vegetais, vai ajudar nessa puxada. Indicador Exalc do milho subiu novamente, puxado pelos sobre-rodas em Santos, que varia de R$ 65 a R$ 66 reais por saca. Então, um resumo importante aí de financeiro com fundamentos de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. 8 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checados os preços, vamos checar as manchetes. Hora das nossas notícias da manhã. Bom, primeira informação, ela parte do Ministério da Agricultura, já foi inclusive divulgado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, que o Ministério instituiu um grupo de trabalho interinstitucional com a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, para um assessoramento e formulação de propostas para atender o endividamento dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, decorrentes dos eventos climáticos extremos ocorridos no estado. O grupo de trabalho foi instituído em uma portaria que já foi publicada, como eu adiantei, no Diário Oficial da União desta quinta-feira e entra em vigor em 10 dias. De acordo com o Ministério, o objetivo do grupo é reunir informações, realizar o levantamento sobre o endividamento dos produtores rurais gaúchos e apresentar propostas ao ministro da Agricultura, Sr. Carlos Fávaro, para solucionar a situação. O grupo será formado por representantes do Ministério, que terá a presidência do colegiado, e da Comissão de Agricultura da Câmara, incluindo o próprio ministro Fávaro, secretários de Estado, o presidente da Comissão de Agricultura, que atualmente recém-possado é o deputado federal Evair Melo, e outros 8 deputados gaúchos. O colegiado vai ter encontros quinzenais e as medidas serão deliberadas por consenso ou votação. A portaria emite ainda a participação das reuniões do colegiado com convidados especiais, sem direito a votos, representantes de outros órgãos e entidades públicos ou privados, bem como especialistas em assuntos afetos ao tema em discussão. O gabinete da Secretaria de Política Agrícola do MAPA vai prestar apoio técnico-administrativo ao grupo de trabalho. O grupo terá atividades estendidas até o dia 31 de dezembro. Só fazendo uma rápida contextualização deste tema. Nós tivemos nessa semana entrevista com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, que vem ao Bom Dia Agronegócio para trazer reforçar essa explicação que eles já vêm dando há meses, porque vai fazer 90 dias nós temos das enchentes no Rio Grande do Sul, e o que acontece é o seguinte, o agronegócio e, na verdade, mais setores querem uma medida específica simples e direta. Uma linha de crédito de longo prazo, 15 anos para pagar, 2 de carência, 3% de juros, fixo. E isso é o pleito que a Farsul levantou, organizou e entregou ao Ministério da Agricultura, ao Ministério da Fazenda, pelas mãos, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Arthur Lira, para que haja, então, essa linha de crédito, para que os produtores possam acessá-la, pagar isso em 15 anos com 2 de carência, por razões óbvias, por razões naturais da situação, e eles possam, então, com esses recursos, fazer a quitação das suas dívidas. É isso que é o pleito da Farsul, é esse o pleito que foi, inclusive, abraçado pelos produtores, que eles entendem que é o melhor para eles nesse momento. A medida provisória do governo federal, que deverá ser divulgada em 30 de julho, não contempla essa situação. Ela traz outras medidas que, como também nos explicou o Antônio da Luz, não atendem às necessidades deste momento, às necessidades e às demandas reais do produtor rural do Rio Grande do Sul neste momento. Então, nós estamos acompanhando o desdobramento dessas medidas e vejamos como vem o texto da medida provisória em 30 de julho. Já está previsto um tratoraço em Porto Alegre no dia 8 de agosto, caso essa medida não venha atendendo ao pleito como pede o agricultor gaúcho nesse momento. Então, esse é um tema bastante delicado e vejamos como esse grupo de trabalho atua a partir desse momento. 8 horas e 26 minutos pelo horário oficial de Brasília.
Bom, uma outra informação importante está ligada à questão climática, porque, segundo as últimas informações, uma frente fria que atua no sul do país começa a trazer as primeiras chuvas para a região depois de um veranico. A semana vai terminando com uma ligeira nebulosidade ganhando um pouco mais de corpo no sul do Brasil, e a frente fria que passou começou a enfraquecer o bloqueio atmosférico e propõe uma mudança no padrão da circulação de ventos que vai levar nuvens aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul já nesta sexta-feira, dia 26 de julho. Assim, as previsões apontam para uma chuva rápida e passageira na região central do Rio Grande do Sul e também no sul de Santa Catarina. O amanhecer será gelado na capital Porto Alegre, mas sem previsão de muitas chuvas. No Paraná, a temperatura segue alta em todo o estado, com a influência do ar mais seco, segundo o boletim da Climatempo. Assim como no Paraná, no interior do Brasil, não há mudanças na condição do tempo seco e do forte calor durante o dia. A umidade relativa do ar segue em alerta entre o Triângulo Mineiro, o interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e nas capitais Cuiabá e Goiânia, com índice entre 12% e 20%. O Sudeste termina a semana com sol e bastante calor, com temperatura baixa apenas no começo da manhã. No decorrer da tarde, o calor predomina com máxima de 26 graus na capital São Paulo e 30 no Rio de Janeiro. Não há condição nenhuma para chuvas. No Centro-Oeste, sem mudanças no clima, sol forte e ar seco indicam um aumento no foco de queimadas no Pantanal, também segundo nos informa a Climatempo. No litoral do Nordeste, a infiltração marítima segue causando chuva em Salvador, onde as pancadas podem ser intensas. As capitais Natal, Recife e Maceió também devem registrar precipitações mais brandas. E no interior da região, o sol e o calor predominam com temperaturas acima dos 30 graus. Para fechar, no norte, Roraima e Amapá, chuva forte nessa sexta-feira, enquanto em Manaus apenas pancadas isoladas. Lembrando que Roraima está com a sua safra de soja em desenvolvimento, já que obedece ali, né, ou segue o calendário americano, porque está no hemisfério norte. Então temos aí uma safra de soja em desenvolvimento aqui no Brasil, lá no estado de Roraima. Bom, 8 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós estamos acompanhando também as informações que se desenvolvem sobre a doença de Newcastle, né, no Brasil, e houve, então, a boa notícia de que, de fato, o Brasil já comunicou, o governo brasileiro já comunicou o fim do foco da doença aqui no país, a ONSA, que é a Organização Mundial da Saúde Animal. Coisa bastante positiva, notícia muito boa, e por isso as nossas exportações deverão ser retomadas o mais breve possível. O governo federal informou a Organização Mundial de Saúde Animal e os países importadores de carne de aves do Brasil ontem que conseguiu encerrar o foco da doença de Newcastle no Rio Grande do Sul. As ações de vigilância continuarão no entorno da propriedade onde o caso foi confirmado, em Antagorda, na semana passada. O Ministério da Agricultura também vai investigar as possíveis causas da ocorrência e monitorar o abate e a destinação de carne de aves criadas em 49 granjas comerciais existentes no raio de 10 quilômetros do foco erradicado. A expectativa do secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, o senhor Carlos Goulart, é que a rápida resposta do Serviço Sanitário brasileiro para identificar, conter e eliminar o vírus do potencial, ou melhor, do plantel comercial, dê agilidade à normalização do fluxo e as exportações possam então ser retomadas em todo o país. Os importadores são informados diariamente sobre os avanços no caso. Com suspeitas de novos focos descartadas nesta semana, a área de emergência foi reduzida e o alcance das restrições foi revisto. Ontem nós informamos aqui que nós tivemos ali, né, de 35 caindo para 8 destinos para os quais o Rio Grande do Sul estava ainda com as suas suspensões de carne de aves em vigência. Então já houve uma queda considerável e agora com o informe desse encerramento do foco da doença, nós devemos ter um pleno funcionamento do nosso comércio de carne de aves retomado
o mais breve possível. Abre aspas para o secretário Carlos Goulart. A conclusão do foco significa mais robustez de dados que vamos entregar aos países para que possam analisar e dizer que estamos livres de Newcastle e que podemos voltar a certificar. O encerramento ocorreu apenas uma semana após a confirmação do caso no dia 17. As amostras foram coletadas em 9 de julho e encaminhadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas. O prazo para a conclusão do foco é de 21 dias e em apenas 7 isso aconteceu. Com o foco erradicado, agora é preciso comprovar a ausência do vírus nos próximos 90 dias para que a ONSA, que é a Organização Mundial da Saúde Animal, declare o país como zona livre da doença mais uma vez. O Brasil já era, né, já tinha esse status de zona livre da doença de Newcastle, veio esse foco e agora, então, após esses 90 dias, devemos retomar essa certificação. A retomada do fluxo das exportações, porém, não depende do retorno oficial desse status. A volta das compras depende exclusivamente dos países importadores. Mas, mais uma vez eu digo, os países importadores de carne de aves do Brasil, em nenhum momento, a partir do momento que foi diagnosticado positivo ali, né, que veio a confirmação deste foco de Newcastle lá em Antagorda, no Rio Grande do Sul, em nenhum momento os compradores pediram esse embargo, pediram esta suspensão, né? Eles apenas adotaram aquilo que o Brasil fez, aquele autoembargo, que é uma medida protocolar, né? Não tem como ser diferente disso, né, em relação... Então tá tudo dentro da normalidade, tá tudo dentro do que tá previsto e agora é seguir os trâmites para que nós continuemos a ver os bons resultados aparecendo, enfim. Do âmbito mercadológico e comercial desse assunto, a Letícia Guimarães, nossa especialista aqui em proteínas animais, ouviu o Fernando Henrique Iglesias, analista das safras e mercado, que diz que essa é uma notícia excelente, era aquilo que realmente o Brasil precisava para retomar o fluxo de exportação para os nossos parceiros comerciais, e diz o Fernando Henrique Iglesias, abre aspas, este é um passo fundamental. É importante também exaltar o trabalho que foi realizado em relação à sanidade animal, porque foi extremamente sério do ponto de vista de biosseguridade. Todos os protocolos foram seguidos à risca de uma maneira muito rigorosa. E em função disso, nós temos então um foco da doença que foi extirpado. Agora é anexar estes laudos técnicos para os nossos parceiros comerciais, em especial a China, e retomar a normalidade. Então, é isso. Agora o trabalho realmente é o de reabertura de mercado, mais do que qualquer outra coisa. Então, estamos aqui trabalhando em cima disso. Já já todas as informações completas disponíveis para você no Notícias Agrícolas. Bom, uma outra informação importante que tem mexido bastante com o mercado da soja nessa semana é a demanda melhor pela soja norte-americana, pela soja dos Estados Unidos. Agora são 8 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília e ontem informações importantes apontaram para esse cenário. O primeiro deles foi o número ali das vendas semanais para exportação dos Estados Unidos, principalmente da soja 24 e 25 dos americanos, que começa a se mostrar mais atrativa, principalmente em termos de preços para os compradores internacionais. E por isso, as vendas americanas, elas vieram num número um pouquinho acima do que o mercado esperava quando se olha para a soja 24 e 25, portanto, dos Estados Unidos. Um número bastante robusto que eu vou dividir com vocês agora. Na semana encerrada no dia 18 de julho, as vendas da safra nova foram de 829,7 mil toneladas. E a maior parte foi para destinos não revelados, que o mercado naturalmente especula ser a China, né? E o mercado vieram dentro das expectativas do mercado, de 500 mil a 900 mil toneladas, mas perto da banda mais positiva, da banda de alta das expectativas. Então, 829,7 mil toneladas, houve um aumento em relação ao que se vendeu na semana anterior e um aumento em relação à média das últimas 4 semanas. O mercado vê de fato e confirma isso com a movimentação dos preços, inclusive, de uma demanda mais forte, mais concentrada pela soja nos Estados Unidos. Ainda há uma demanda muito forte aqui no Brasil, que justifica, inclusive, uma trajetória positiva dos nossos prêmios. Os prêmios no Brasil continuam subindo. Ontem testaram novos recordes no país.
Então, nós temos esse cenário quando olhamos para essas duas origens. E uma outra informação importante que veio ontem, e ao longo da semana nós também tivemos mais dessas notícias, são aquelas vendas que o USDA faz diariamente, anuncia diariamente, né, do que é feito nos Estados Unidos. Todas as vendas que tenham volume igual ou maior do que 100 mil toneladas feitas no mesmo dia para um mesmo destino, elas devem ser informadas ao USDA e o USDA vai reportar isso ao mercado. E ontem a venda foi de 264 mil toneladas de soja da safra 2024-25. Nesta semana, nós já tivemos outras vendas e nos últimos dias teve dia dos Estados Unidos ou do USDA anunciarem vendas de mais de 500 mil toneladas, sempre volumes da soja 24-25, que é a mais atrativa nesse momento para os compradores. Então, o que o mercado entende que está acontecendo nesse momento? Além dessa competitividade, há uma busca também dos chineses para garantir as suas compras, em especial nos Estados Unidos, diante de uma incerteza que se dá sobre a condição política do país a partir de 2025, quando um novo presidente assume a Casa Branca. Ou Kamala Harris, ou outro candidato democrata que possa vir a ser apresentado, ou Donald Trump, já é né, é sabido que um desses dois vai estar ali a partir de 2025. Diante disso, como ficarão as relações da China com os Estados Unidos? Qual vai ser o preço da soja americana para os chineses, diante de uma possível tributação maior vinda do governo Trump? Então, e claro, né, como isso impacta os preços aqui no Brasil. Então, a China vai se adiantando e fazendo algumas compras. Sobre isso, inclusive, Eduardo Vanin afirma o seguinte, ó, nessa semana vimos uma China um pouco mais lenta nas compras de soja e uma queda nos prêmios para a safra nova do Brasil. Por quê? Porque estão concentrados lá nos Estados Unidos. Os prêmios subiram nas últimas 2 semanas, atingindo os picos da temporada. A partir de terça-feira, o mercado começou a esfriar, dando início ao movimento de descida. Por quê? Olhar para a soja americana. As margens na China pioraram nos últimos dias, além das vendas de farelo muito fracas em junho e julho. Em março, as vendas foram de 6 milhões de toneladas, em abril 5,3, maio e junho já perto de 2,8 milhões e em julho 2,3. Então, houve uma queda considerável. Agora, entender, né, como é que a China vai continuar se comportando diante destes cenários que são complementares. Então, olhar para a soja americana, olhar para a soja do Brasil, entender como ficam as compras das estatais da China, como ficam as compras das crushers privadas ou das esmagadoras privadas chinesas também no mercado, enfim, está se desenhando, né, um novo cenário de demanda diante disso tudo que está acontecendo. Então, o mercado vai observando essas informações, vai olhando para esses números e vai entregando esses resultados. Então, parte das altas que a soja acumulou essa semana, embora nós tenhamos uma baixa nesta sexta-feira se apresentando na Bolsa de Chicago, nós temos também uma movimentação ali pro mercado de olhar para essa demanda maior pela soja 24-25 dos americanos. Nós temos ainda um programa lento de exportação que vai crescendo, né? Vai fazendo o seu caminho de se mostrando um pouco mais robusto. Mas, por enquanto, né, nós vemos que o caminho ainda está sendo trilhado, ainda está sendo aberto para que as exportações americanas encontrem espaço. De outro lado, a demanda pela soja 23-24, ela continua bastante tímida. Ontem, as vendas também semanais que foram reportadas pelo USDA vieram bem incipientes, apenas 88,6 mil toneladas, abaixo das expectativas do mercado, que era algo como 100 mil a 400 mil toneladas. A Holanda foi o principal destino, a China aparece, né, distante, e o que os americanos já venderam até agora, 45,3 milhões de toneladas, já comprometeram com a exportação. A estimativa total do USDA é de que eles exportem em todo o ano comercial 23-24, que se encerra em 31 de agosto, 46,3 milhões de toneladas. Lembrando que, neste mesmo período do ano passado, os americanos já haviam comercializado 56 milhões de toneladas de soja com as exportações. 8 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para concluir a nossa rodada de preços aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, na edição desta sexta-feira, 26 de julho, a gente fala um pouquinho sobre o trigo, porque já a gente vai tratar um pouco mais de mercado e perspectivas para nossa, né,
nova safra, mas nós temos então essa informação de que, segundo a Emater, o plantio do trigo está quase concluído no estado do Rio Grande do Sul. Ele já foi concluído na metade oeste do estado e, em função da melhoria das condições climáticas dos últimos períodos, a semeadura foi retomada nas regiões em atraso, especialmente na metade leste, e alcança 94% da área projetada para esta safra, que, conforme a Emater, é de 1.312.488 hectares. A produtividade prevista é 3.100 quilos por hectare. Se confirmando, ela vem bem melhor do que a safra anterior, que teve perdas consideráveis. Vejamos, então, como se configura a nova safra de trigo do Brasil. Ainda de acordo com o informativo conjuntural da Emater, que foi divulgado no final da tarde de ontem, a redução da nebulosidade e o aumento da luminosidade favorecem o desenvolvimento mais vigoroso das plantas e o aumento da concentração de clorofila, conferindo um verde mais intenso e uniforme às lavouras de trigo no estado, além de melhorar de forma significativa o seu aspecto geral, estimulando o perfilhamento e o crescimento foliar. Então, observa-se que até esse momento a safra vai bem, né? Ela tem um bom desenvolvimento. Vejamos se o clima contribui para a conclusão dessa safra depois da tragédia da safra do ano passado, que sofreu demais com as condições adversas de clima. E aí não só perda pelo clima, mas o que o clima provocou de doença, enfim, foi realmente muito ruim para a última safra de trigo do Brasil, o cenário que se apresentou. São 8h42 pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer aqui as mensagens que estamos recebendo na edição dessa sexta-feira. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com Elcio Bento, analista das safras e mercado. Vamos entender um pouco mais do atual momento de trigo aqui no Brasil e lá fora. Quando a luz do dia chega, a gente já tá indo, botando o pé na terra e a mão na massa. Alguns dizem que é uma escolha, mas eu acredito que seja uma vocação mesmo. E modéstia à parte, a gente faz bem o que faz. Mas é justamente quando a gente sabe bem o que fazer, quando domina o assunto, que o trabalho manual pode entrar no automático. E aí detalhes escapam da nossa atenção. E a nossa intenção é justamente iluminar essas possibilidades. Quando for descarregar alguma carga próxima a uma rede elétrica, verifique antes se a caçamba do caminhão irá pegar nessa rede. São pequenos cuidados que evitam acidentes e salvam vidas. Dessa forma, no final do dia você pode voltar tranquilamente para os braços de quem te ama. Uma campanha Energisa e AproSoja. Prepare-se para a campanha de descontos mais esperada do ano. Chegou o Balcão do Agro da Coplacana. De 29 de julho a 3 de agosto em todas as unidades da cooperativa. Preços mais baixos do ano e condições de pagamento imbatíveis. Não perca a chance de garantir insumos e máquinas agrícolas, linha de ferramentas, jardinagem, piscina, pet e automotiva. Consulte a unidade mais próxima de você em www.coplacana.com.br. Balcão do Agro Coplacana 2024. De 29 de julho a 3 de agosto.
Bom, e de volta com a nossa edição dessa sexta-feira do Bom Dia Agronegócio. São 8 horas e 46 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente dá sequência aqui às nossas informações. E principalmente, eu falei agorinha, né, sobre a demanda melhor pelos preços da soja, pelos preços da soja, não, pela soja dos Estados Unidos. E vejam que hoje é um dia de certa realização de lucros. Eu até optei aqui por abrir a nossa tela de cotações para que a gente possa entender qual é o momento desse mercado. Primeiro que o agosto voltou aos uns dólares por bushel nessa semana, porque como eu falei, né, foi uma semana de intensa volatilidade. Quando olhamos para a última segunda-feira, quando o mercado reagia à desistência do candidato Joe Biden à corrida presidencial nos Estados Unidos e a possibilidade de Kamala Harris ser a opositora de Donald Trump na corrida presidencial, o mercado reagiu de forma bastante positiva, com a possibilidade de ter ali, principalmente quando a gente olha para a soja, essa melhor relação China e Estados Unidos, favorecendo a demanda pela soja americana. E ao longo da semana, né, as informações vão aparecendo. E o que está no radar do mercado da soja nesse momento, além dessa questão da demanda que eu acabei de detalhar aqui um pouquinho antes do intervalo? A condição do clima nos Estados Unidos, que nesse momento traz certa preocupação. Há uma dificuldade agora de chuvas, tem um tempo um pouco mais seco e quente, né? E a projeção para os próximos dias, a previsão para os próximos dias é de que as temperaturas fiquem acima da média em algumas áreas. Então, isso também é um pilar de suporte para os preços. E, claro, é o próprio cenário político em si. Então, uma coisa é o efeito sobre a demanda, outra coisa é o cenário político em si. Isso ainda vai trazer muita volatilidade para o mercado, muita especulação, né? Segundo explicaram os especialistas do mercado, analistas e consultores. Então, nós estamos de olho nessas informações também. Nesse momento, na Bolsa de Chicago, o agosto vale 11 dólares e 10 cents por bushel, o setembro 10 dólares e 68, o novembro 10 dólares e 72 e o janeiro 10 dólares e 86. E como eu pontuei, caem também os preços do trigo, do milho nessa sexta-feira. O setembro 4 dólares e 3, o dezembro 4 dólares e 18, o março 4 dólares e 33, o maio 4 dólares e 43 cents por bushel. Então, estamos acompanhando, estamos de olho nesses mercados, todos eles muito agitados essa semana e vão concluindo aí a sexta-feira com certa estabilidade. Vejamos se esse movimento se estende, né, até o final do dia. Enfim, vamos acompanhar. Bom, nós falamos aqui também. E aí, né, as informações vão chegando ao passo em que nós vamos trazendo aqui as informações. A condição que o Brasil já informou, então, à Organização Mundial de Saúde Animal, o encerramento do seu foco de doença de Newcastle, né? Em apenas uma semana conseguiu fazer todos os trâmites, todos os protocolos aplicados e foi encerrado o foco. O presidente executivo da ASGAV, que é a Organização Avícola do Rio Grande do Sul, senhor José Eduardo dos Santos, relembra que na quarta-feira à noite o Ministério já tinha divulgado uma circular suspendendo o autoembargo em todo o Rio Grande do Sul, já que não havia nenhum resultado novo positivo das amostras que estavam sob suspeita e, com isso, o Estado gaúcho já recuperou boa parte do seu mercado externo. Conforme o Ministério, houve uma redução da abrangência da área de emergência zoossanitária no estado do Rio Grande do Sul, restringindo agora para os municípios de Antagorda, Doutor Ricardo, Putinga, Ilópolis e Relvado. Outra mudança publicada oficialmente foi a revisão e a diminuição do número de municípios com certificação de exportação de carne de aves e outros produtos. Também se manifestou a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, afirmando que há uma necessidade de agilidade para voltar à normalidade na exportação. O presidente da ABPA, o senhor Ricardo Santin, disse em nota esperar o ágil restabelecimento das exportações de carne de frango pelo Brasil diante da divulgação de resultados negativos de análises de 2 casos suspeitos da doença de Newcastle. Até o momento, o Brasil tem um caso constatado da doença apenas em um aviário comercial em Antagorda. Para Ricardo Santin, a divulgação das análises confirma as expectativas dos produtores e é um passo crucial para a volta sem restrições das exportações. Abre aspas para Ricardo Santin.
Agora, a atenção está em torno dos avanços do inquérito epidemiológico e das tratativas para o restabelecimento integral do fluxo de exportação. Precisamos de máxima agilidade para o retorno da normalidade. O que é este inquérito epidemiológico? São aqueles 90 dias de prazo para se confirmar a ausência do vírus aqui no país. Então, isso é muito importante e é importante nós registrarmos também que a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, todos os órgãos competentes, eles trouxeram ali essa adoção dos protocolos de forma tal que promoveu uma proteção, né, ao Estado, a não disseminação da doença, e isso é muito importante, né? Isso é bastante importante que se registre, porque mostra a celeridade e a seriedade com a qual o caso foi atendido, né, imediatamente quando foi, enfim, selecionada toda essa, identificada toda essa situação. Bom, em mais alguns minutinhos nós deveremos ter o Elcio Bento conosco, analista das safras e mercado. Enquanto isso, eu quero trazer aqui uma manchete do Estadão dessa sexta-feira, que é a seguinte: medida provisória que beneficia irmãos Batista encarece conta de luz para o norte e nordeste do Brasil, baixa renda e indústria. Veja só, a medida provisória que beneficiou a Âmbar, empresa de energia do grupo JIF dos irmãos Wesley e Joesley Batista, vai encarecer a conta de luz das famílias de baixa renda no país, além de aumentar a tarifa para todos os consumidores das regiões norte e nordeste e também ter impacto sobre a indústria, que tende a repassá-lo para o preço dos produtos, inevitavelmente. Essa é a conclusão de um estudo da TR Soluções, empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia e de entidades do setor elétrico. Procurados pelo Estadão, o Ministério de Minas e Energia argumenta que se trata de um, abre aspas, rearranjo de pagadores com a inclusão de grandes indústrias e com um rateio diferente para os consumidores de diferentes regiões do país e que os valores são irrisórios, enquanto a Âmbar diz que os desequilíbrios financeiros da Amazonas Energia eram amplamente conhecidos pelo setor e que o governo já havia informado que havia estudos de uma solução. A autora do estudo é uma empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia do país. Criada em 2011, presta serviço a empresas de toda a cadeia, como grandes consumidores, distribuidoras e comercializadoras. Sem vínculo com nenhum grupo econômico, possui uma plataforma de projeções que reproduz cálculos tarifários a partir das premissas e regras estabelecidas pelo órgão regulador do setor. Hoje, complementa o Estadão, as famílias de baixa renda em todo o país possuem o benefício da tarifa social e não pagam pelos encargos da Conta de Desenvolvimento Energético, que é o CDE, cobrança na conta de luz que banca os subsídios para o setor elétrico, mas participam do rateio do encargo de energia de reserva, que cobre todos os custos relacionados à contratação de energia de reserva quando há aumento expressivo de demanda. A medida provisória, que foi publicada em 13 de junho, transfere as dívidas da Amazonas Energia com a contratação de energia de termoelétricas do CDE para o EER. E por trás dessa transição entre as duas siglas, há um impacto nas contas de luz. E aí é sempre assim, né? Sempre muitas siglas, sempre muitas curvas, sempre muitas voltas para tributar ainda mais, para fazer o brasileiro pagar mais. E quando a gente olha, né, que para as regiões norte e nordeste vai ter um impacto maior, que as famílias de baixa renda vão ter um impacto maior, a gente continua se questionando onde é que estão os discursos de posse lá de 1º de janeiro de 2023, né? Mas estamos de olho. E também nas manchetes ali, né, dos principais jornais do país, uma outra que chama atenção é do nosso grande amigo e parceiro Mauro Zafalon, um dos maiores jornalistas do agronegócio do país, que destacou nessa sexta-feira o consumo de carne pelo brasileiro nesse ano, que deve consumir, em média, 103 quilos de carne. O consumo brasileiro per capita de carnes poderá chegar a este volume, 103 quilos, somando as proteínas de frango, bovina e suína. O volume é recorde e supera em 2,2% do ano passado. Os dados são da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que prevê uma produção nacional de 30,8 milhões de toneladas dessas três proteínas, 13,5% a mais do que no ano passado. O recorde nacional de produção vai
permitir uma expansão das exportações para 9,7 milhões de toneladas, mas também deixará mais produto no mercado interno. Serão 21,1 milhões de toneladas à disposição dos consumidores brasileiros. O principal destaque, naturalmente, é a produção de carne bovina, que ao atingir um volume previsto de 10,2 milhões de toneladas nesse ano, aumentará 7,1% sobre o ano passado. Nos cálculos da Conab, as exportações de carne bovina poderão crescer 13,4% em 2024 para 3,4 milhões de toneladas. 8 horas e 56 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, neste momento, na Bolsa de Chicago, os preços do trigo voltam a subir, né? Tiveram uma semana bastante intensa, mas sobem bem timidamente, algo como 0,25 a meio ponto nos principais contratos. Esse é o assunto que a gente vai tratar agora com Elcio Bento, analista da Safras e Mercado, para nos ajudar a entender essa volatilidade toda do mercado do trigo e, claro, essa estabilidade que vai se registrando aí nessa sexta-feira. Elcio Bento, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, cara. Como está? Tudo bem? Tudo certo, e contigo? Tudo bem também. Sextou. Sextou. Sextou com certa estabilidade ali para Chicago, que teve uma semana agitada desde segunda-feira para os preços do trigo, né, Elcio? Que semana! Pois é raro a gente ver estabilidade no mercado de trigo, e esse há um bom tempo, né? E a gente ainda está no momento de definições de safras. A gente já pode dizer que ainda está num mercado climático que a gente tem alterações de um dia para o outro, e isso traz bastante volatilidade ao mercado. O que nós tivemos nas últimas semanas foi muitos países compradores presentes no mercado, isso deu alguma sustentação. Mas, por outro lado, a gente tem uma safra norte-americana, especificamente, que é uma safra muito boa. E com uma safra boa, acontece que a pressão sazonal do ingresso de safra norte-americana não deixa que a gente tenha um suspiro nas cotações. A gente segue ainda muito próximo às mínimas que a gente apresenta desde o início da temporada passada. Então, o mercado apresentou uma queda bastante acentuada, chegou a subir naquele momento que se falava de uma produção russa menor, mas ainda é um momento de ingresso de safra no hemisfério norte, os países grandes fornecedores estão colhendo, então parece pouco provável que a gente tenha força para a reação de preços no mercado global. Sigo dizendo que, em termos de fundamentais, a gente tem uma situação de oferta e demanda global que não é de folga, né? Mas quando a gente tem o ingresso de safra, acaba acontecendo que não há espaço para recuperação de preços, porque mesmo com quebras de safras, por exemplo, na Rússia, na Ucrânia, na União Europeia, alguns países também com redução de safra, mesmo com isso está se colhendo neste momento, e ingresso de safra acaba achatando sim as cotações. Agora, Elcio, nas últimas semanas, o que se viu bastante também foi aquele movimento de revisão das estimativas de safra para as principais origens produtoras. Então, Rússia teve revisão de safra para cima, para baixo, a Ucrânia teve revisão de safra, outros países ali da Europa que são importantes para compor a oferta global de trigo. Como é que o mercado está entendendo agora a construção dessa oferta, principalmente no hemisfério norte, que está com as suas safras ali em desenvolvimento, em conclusão? O que a gente pode esperar para a oferta dessas principais origens? A gente ainda tem essa indefinição. Agora, nos próximos relatórios que a gente vai ter do USDA, começa a se fazer o ajuste fino em relação às produções. E tem notícias de todo jeito. A gente tem a Turquia, por exemplo, que é um grande produtor e comprador de trigo, que tem quebra de safra. A Alemanha, que é o segundo maior produtor da União Europeia, também um grande consumidor. A indústria moageira é muito forte lá também, com a quebra acentuada. Países como a França, a Rússia, que vem se falando, mesmo com os últimos números que dão conta de uma melhora dos volumes de produção, se a gente vai colocar, ainda são números bem menores em relação ao ano passado. Então, a gente está ainda no momento de definição, a gente vai ver ainda modificações, a gente tem questões, por exemplo, como na própria Argentina, que as previsões são de safra recorde, mas também teme-se que a estiagem, que já esteve presente em 2 anos passados, possa vir agora nos últimos meses de formação das lavouras argentinas. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. A gente está nessas definições e é normal ainda que nós tenhamos números sendo divulgados, porque é o momento. Até o final do mês de agosto, setembro, ainda está ingressando safra do Hemisfério Norte, e só depois que a gente vai ter uma certeza de como será essa safra lá para cima, no Hemisfério Norte,
é mais de 80%, quase 90% da produção vem de lá. E aí falta as definições das safras aqui do Hemisfério Sul, safra australiana, safra argentina e a nossa safra brasileira. Elcio, e como é que a demanda por essa oferta que está se construindo vem se comportando? E como é que essa relação oferta-demanda está chegando até o mercado? Sim, normalmente a gente tem, quando a gente pega esses, no caso do mercado de trigo, desculpa, essas comparações de oferta e demanda, a gente vê uma demanda que cresce muito, de uma forma quase que linear, sem grandes solavancos, e uma oferta, especialmente no mercado de trigo, que sofre muito questões climáticas, que galopa de um lado para o outro, vai fazendo um oceanoide em relação à demanda que é mais estável. Porém, o que a gente viu recentemente é que países como os do norte da África, do Sudeste Asiático, tiveram bastante presentes no mercado, porque estão vendo cotações para baixo. A gente sabe que é um ano que é ajustado, mas está em momento de colheita. Então, a demanda tem respondido bem. Essa semana, especificamente, não se vendeu muito trigo norte-americano, mas, de um modo geral, os Estados Unidos estão vendendo bem, porque o trigo norte-americano está barato. Então, a demanda tende a se ajustar, mas se a gente acompanha ao longo dos anos, a gente vai ver uma demanda muito mais comportada em relação ao consumo. Esse sim sofre muito, principalmente por questões climáticas. O trigo é muito sensível em qualquer uma das fases da lavoura, o trigo é bastante sensível. Agora, Elcio, a gente está entendendo, portanto, que essas safras estão se concluindo por lá, ao passo em que aqui o nosso plantio está acontecendo, segundo a Emater, no Rio Grande do Sul, praticamente concluído o plantio, é um estado-chave para a produção desse grão. Quais são suas projeções e perspectivas para a nova safra de trigo do Brasil depois dos problemas inúmeros que nós empilhamos na última temporada, quando a gente olha para a produção de trigo? Olha, problema novamente não é o que falta na produção brasileira, infelizmente. Talvez não na intensidade da do ano passado, mas a gente teve o pessoal todo do Cerrado, Goiás e Minas Gerais, que são importantes produtores, tiveram safras de sequeiro, mas muito, muito prejudicadas mesmo. Então, primeiros lotes que se colheu lá para cima, de trigo muito fraco. Claro que depois veio o trigo de irrigado e aí salva um pouco essa produtividade, mas é uma safra que sofreu muito. Se a gente faz um recorte, sempre eu costumo pegar um eixo de produção do Paraná, que pega o centro do Paraná, partindo do norte, na verdade, descendo, saindo de Cornélio Procópio, vindo por Campo Mourão, até Cascavel, um pouco mais a sudoeste, toda essa região sofreu muito e vem sofrendo com escassez hídrica. As chuvas lá ainda podem recuperar as lavouras, mas o que a gente viu já durante toda essa formação é que as lavouras sofreram muito no Paraná, que já sofreu em 2 anos anteriores com muita chuva. Deste ano foi a escassez hídrica. Então, a gente tem essas complicações por escassez de chuva. Aqui no Rio Grande do Sul, apesar daquele começo bastante complicado, de termos momentos muito de pouca luminosidade, pouco sol, tudo isso pode acarretar também em prejuízos na produtividade. Mas ainda assim, estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os dois estados que ainda podem, digamos assim, ter uma produção sem sem problemas, né? Os outros já tiveram, não quer dizer que o Paraná vai ter uma queda de safra tão acentuada, vai produzir até mais do que no passado, se principalmente a região dos Campos Gerais produzirem. E quando a gente coloca para fechar em termos de safra nacional, a nossa produção deve subir no ano passado de 8,5 para um pouco mais de 9 milhões de toneladas. Esse é o potencial de produção. Com isso, a gente já pega aqui aqueles ferimentos de produtividade já contabilizados, mas sempre sabendo que ainda pode acontecer muita coisa até o final da nossa colheita, que vai ser encerrar a nossa colheita só lá em dezembro, então tem muita coisa para acontecer. A gente vai ter que agora olhar para a condição climática e entender como é que os tratos culturais e o manejo do produtor vai poder seguir diante dessas condições para entender qual vai ser o futuro dessa safra, portanto, Elcio. É bem por aí, não tem muito. Tem fatores que o produtor pode ajudar, e o manejo é algo que pode ser feito, e isso ajuda bastante, mas tem fatores que não são do controle do produtor, que são as questões climáticas, infelizmente. A nossa indústria a céu aberto que está sujeita a essas questões climáticas. Mais uma vez, a gente vem sofrendo com essa seca lá mais ao norte, esse excesso de chuva que a gente teve aqui no sul, e ainda tem uma safra toda para acontecer. O produtor tem que continuar fazendo o seu manejo, mas também a questão climática
é bastante complicado. Os preços são preços hoje bastante também heterogêneos dentro do Paraná. A gente vê questões de trigo de Minas Gerais a 1.300, abaixo de trigo gaúcho, é bastante atípico isso. Trigo no Paraná subindo bastante. Então o mercado vai se desenhando, mas em termos de produção ainda tem muita coisa para acontecer e a questão climática com certeza é o principal fator de incerteza lá no campo. Aí se a gente for falar para a formação de preço, além do mercado internacional muito volátil, a gente tem um dólar também que tende a deixar o mercado muito volátil, né, em formação de preço, muito incerto para a formação de preço. Elcio, antes da gente falar dessa condição do dólar, que eu acho muito importante, também quero ouvir de ti um pouquinho da situação argentina. A gente tem um comentário aqui do Márcio Eno, que diz assim, ó, 80 milímetros foi a última chuva, ele tá no Paraná. 3 semanas atrás, tempo seco e quente, o trigo sentindo, ferrugem e ataque de lagarta. E ele diz mais, moinho da região pagando R$ 3 acima das cooperativas. Como é que a gente entende essas duas informações combinadas? Olha, Márcio, infelizmente a gente tem bem essa situação e é uma região meio que geral aí no norte do Paraná, lavouras que nasceram disparelha porque tinha algumas partes que estavam mais úmidas, conseguiu ter umidade, então tem lavouras vão madurar antes que outra, grão xoxo, então tem muita coisa complicada no Paraná. Em termos de preços, a gente viu uma alta até significativa no Paraná recentemente, indicações aí até 3.000 até R$ 1.700 a tonelada. E o que acontece? Como a gente tem essa incerteza de produção naquelas regiões que produziriam antes, que são as regiões do oeste e do norte, norte-oeste, estão com problemas, os moinhos estão começando a ver que a entre-safra pode ser alongada. Então, esse fator de escassez de oferta interna tem garantido mais firmeza para as cotações. E ainda, se a gente pensa mais na questão de paridade de importação, a gente tem encontrado muitas vezes problemas no porto de Paranaguá, que está atrasando os desembarques, e aí tem que pagar uma taxa, né, por essa demora, que dá em torno de US$ 10 por tonelada, também encarece o custo de importação. Então, mesmo que os preços na Argentina estejam bastante comportados, a gente tem essa questão logística, né, portuária, que acaba encarecendo as importações. Então, o que a gente vê neste momento é uma safra paranaense que, primeiro, pelo menos as lavouras que entram primeiro no mercado estão bastante complicadas, e, além disso, uma questão pontual, não tão pontual, que tem acontecido bastante, que é a questão de encarecimento do custo de importação devido a um problema de atraso nos portos. Então, se chega a trigo mais caro do mercado internacional, se tem escassez de oferta no mercado interno, a gente tem essa firmeza das cotações. E até interessante a gente ver, o Márcio falou aí de cotações de moinhos acima das cooperativas, e o que a gente viu, por exemplo, recentemente, é um alargamento do spread entre as cotações no Rio Grande do Sul, que estão em torno de 1.450, e no Paraná de 1.700. Com isso, já aconteceu negócios nessa semana de trigo gaúcho indo para o Paraná. Há uma diferença de qualidade, o trigo gaúcho sendo bem mais fraco, mas para a Mesp, o trigo gaúcho está sendo visto por moinhos no Paraná como uma alternativa para reduzir o custo de produção. Isso é interessante da gente pontuar, porque já já chega uma nova safra e é preciso entender como essas duas ofertas vão se chocar e como é que os compradores vão olhar para ela, né, Elcio? Pois a gente teve naquela safra gigante que a gente teve no Rio Grande do Sul, aqui com mais de 6 milhões de toneladas, Rio Grande do Sul colocou trigo no mercado internacional, colocou trigo no Nordeste e colocou uma grande quantidade de trigo dentro do Paraná. Mas isso com uma safra de 6 milhões de toneladas. Este ano a safra é bem menor e, claro, vai ter excedente em relação ao consumo gaúcho, mas não é um excedente tão grande assim. A gente está, neste momento, com pouco trigo de safra velha. Se a gente pensar na safra nova gaúcha, aí sim, em algum momento, é possível que a gente tenha venda. Quer dizer, vai ser preciso vender, além do consumo gaúcho, tem trigo disponível para venda. E essas contas que se fazem de para onde vai ser mais interessante o produtor gaúcho colocar seus excedentes, se é no mercado local gaúcho, que demanda quase 2 milhões de toneladas, se é no mercado internacional, se vai para o mercado internacional, tem que competir com a Argentina, que deve passar para boa, tem que competir com a Rússia, ou se é para o Paraná, no caso paranaense, infelizmente a gente sempre tem, além da questão de frete, mas principalmente um ICMS que acaba inviabilizando boa parte das comercializações e das transações que nós poderíamos ter aqui interestaduais.
Elcio, você pontuou também essa condição dos atrasos nos portos ali, esses entraves logísticos. O que está motivando essa situação? O Porto de Paranaguá é um porto de muita saída, muita saída de soja, ingresso de fertilizantes, então há algum tempo já a gente tem tido bastante dificuldade. E esses atrasos, daí tem uma taxa que é o demurrage, com o perdão da pronúncia, não sei se é bem assim a tradução que se pronuncia, mas enfim, é uma taxa que se paga, né, se paga pelo atraso a desembarcar. Então, se a gente coloca hoje uma taxa que é de 10%, ou melhor, de US$ 10 por tonelada, com frete, ou melhor, com o câmbio que a gente tem hoje, já está falando de R$ 56 a tonelada. Então, se coloca isso sobre o custo de importação, faz muita diferença. Esses R$ 56 que dá diferença na paridade de importação olhando como produtor, algo que o produtor acaba embolsando a mais, porque para competir com o trigo nacional, o trigo que vem lá de fora acaba, acaba vindo mais caro. É uma complicação, a gente tem essas dificuldades internas, quando a gente tem, por exemplo, a colheita do trigo, começa a colheita de verão, por exemplo, quem tem trigo precisa vender só para desocupar, enfim, desocupar armazéns. Então, a gente tem muitos problemas estruturais ainda que limitam muito o nosso potencial de produção agrícola no modo geral. Como é que a gente olha para a condição argentina nesse momento, Elcio? Que é uma importante ponta ali para formar preços, em especial para o Brasil, né? Que vai trazer, a gente vai trazer trigo da Argentina. Que momento é esse para os argentinos, principalmente por conta dessa condição política e econômica que ainda domina lá os argentinos? É alguma incerteza, a inflação se movimentando, o cenário cambial também, vezes favorável, vezes desfavorável para avançar com os negócios pelo produtor argentino, enfim. Que cenário é esse nesse momento para a Argentina, quando a gente olha para o trigo e como isso impacta os negócios aqui no Brasil, olhando para as nossas importações? Bom, a gente ainda tem a safra brasileira, o ano comercial brasileiro, esses recortes é interessante a gente pontuar. O ano comercial brasileiro ele termina agora em julho, e a partir de agosto começa o ano comercial 24, 25. Na Argentina só termina lá em novembro, e tem bastante trigo ainda para ser vendido da safra velha argentina. E temos políticos, que pese todas essas incertezas, essas instabilidades de um governo que está começando, ou melhor, está tentando mudar a condução da economia. A gente tem, pelo menos para o comércio agrícola, comércio de commodities agrícolas de um modo geral, uma maior certeza em relação a anos anteriores que a gente não sabia quando teriam cotas de exportação. Não teremos cotas de exportação, pelo menos isso traz um certo alívio em termos de produção. O que a gente pode dizer, na verdade, em relação ao trigo, que nas últimas safras não foi questões políticas que limitaram a produção, foi questões climáticas, aquelas secas que nós tivemos trouxeram perdas bastante significativas. E neste ano, mais uma vez, a largada da safra argentina neste ano foi excepcional, muito boa mesmo. Depois de 2 anos extremamente complicados, este ano choveu certinho e a safra veio de vento em polpa, até que a Bolsa de Rosário, por exemplo, fala em recorde de produção. Aqui nas safras ainda o pessoal lá da Argentina, da nossa filial, está um pouco mais reticente em acreditar numa elevação tão consistente assim, mas animou bastante. O problema é que se nós estivermos numa transição de El Niño para Laninha, ingressando no Laninha, aí a gente pode ter seca, estiagem durante a safra na Argentina, a próxima safra. Então, o que a gente olha para lá é uma produção que começou muito boa e agora já começa a ter, depois de 2 anos, a gente já fica meio escaldado, né? Já teve 2 anos de quebra muito forte em função de seca, e neste ano vem acontecendo tudo certinho por enquanto, mas tem o risco, né, as incertezas em relação à produção. Diria que no campo político a gente não tem nenhuma novidade que, pelo menos juridicamente, possa restringir as vendas de trigo. Isso é bom, né? A gente deve continuar, a Argentina é o nosso grande fornecedor, e até para a formação de preços aqui no Brasil, a gente vai ficar muito alinhado à compra da Argentina. Hoje, trigo argentino para o sul do Brasil, até dentro no estado de São Paulo, é a alternativa mais barata. O trigo russo é bem mais barato que o argentino, mas por questões fitossanitárias acaba não chegando aqui dentro do sul e também dentro da região mais próxima, a região de produção em São Paulo.
E na diferença com os nossos preços, com o trigo brasileiro, tem uma diferença muito gritante, Elcio? Se a gente pegar em São Paulo, já as alternativas de abastecimento para São Paulo, internas, mesmo do mercado paulista, e também se você levar, por exemplo, o trigo do Paraná para São Paulo, hoje são mais caras do que as opções lá de fora. Mas, em Certo. regra, a gente tem um mercado balizado pela paridade de importação. Os nossos preços internos se formam a partir, né, tendo como referência o preço que vem lá de fora. O produtor olha quando está chegando o preço do trigo argentino aqui nos moinhos nacionais, e aí faz a sua conta. Claro que aí tem que levar em conta questões diferentes de qualidade, mas em tese essa paridade de importação é que forma preço, não tem como fugir muito dessa lógica em momentos de entre safra, é essa lógica de paridade de importação que dita o comportamento dos preços. Elcio, para a gente concluir, para o produtor que está com esse trigo, uma parte desse trigo ainda para ser comercializado e uma safra no campo em desenvolvimento, qual a orientação que nós podemos dar para ele agora, para ele criar ali uma estratégia para os seus negócios, claro, cada um obedecendo às suas próprias particularidades? É um momento de incerteza e a gente tem que ver posicionamento de cada produtor, mas o que a gente sabe é que tem muito pouco trigo já de safra velha. Eu acho que esses preços que a gente está tendo no Paraná hoje, em torno de 1.700, são preços para serem aproveitados. A gente tem sim uma incerteza, né, de uma safra que pode ter problema, mas de repente vai que colhe um pouquinho melhor, né, e em algum momento vai começar a ingressar esse produto. Então, acho que os preços que a gente está vendo em torno de 1.700 para a safra velha são preços para serem aproveitados. Aqui no Rio Grande do Sul, os preços estão mais achatados, mas também tem um bom período de entre safra. Então, vai da estratégia de cada produtor. É importante não ficar muito na defensiva, aquele escalonamento de venda é interessante, porque o mercado de trigo ele tem pouca liquidez e oportunidades de preços atrativos, elas são raras, e no Paraná eu acho que neste momento está num preço bastante atrativo. Outra questão é a safra nova, está se comercializando muito pouco o trigo da safra nova. Então, o produtor os preços hoje não estão chamando atenção, e eu acho também que é importante o produtor começar a ver, mesmo que de forma escalonada, não, claro, sempre dosando as suas vendas, começar a fazer um preço médio para a safra nova, porque tem muita incerteza aí no mercado internacional, a gente tem muita questão segurada por um câmbio que está galopante, Sim. mas são variáveis que não se posicionar é especular, e especular com o mercado internacional e câmbio é sempre um risco. Elcio, quero muito te agradecer a companhia nessa sexta-feira para a gente concluir a semana aqui no Bom Dia Agronegócio. Você é sempre muito bem-vindo. Volte mais vezes e a gente vai continuar atualizando essas informações para a nossa audiência. Muito obrigada, meu amigo. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, bom final de semana e até mais. Até mais. Um ótimo final de semana para você também. Um abraço. Até mais, Elcio. Bom, senhoras e senhores, a gente vai concluindo por aqui, portanto, a nossa edição desta sexta-feira, 26 de julho, do Bom Dia Agronegócio, agradecendo a todas as mensagens, a participação que recebemos. Continuem participando, a sua participação é fundamental. O Bom Dia Agronegócio é um programa essencialmente feito pela nossa audiência, né, atendendo às suas demandas de comunicação. Já temos uma agenda bastante rica para a semana que vem, então eu estou te esperando segunda-feira que vem, às 8 horas da manhã, em ponto, para a gente começar a nossa abertura de mercado e trazer informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Um ótimo final de semana para você, mas ainda uma sexta-feira muito próspera, produtiva, de bons negócios. A gente se vê segunda. Até mais.